Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde, hoje foi rápido, nem coceira de macaco, né? Dia 21/8, graças a Deus. Quinta-feira, dia 21 de agosto do ano da graça de 2025. Boa tarde para você, mais da metade do dia. Que seja um dia muito bom, tá? Um dia muito agradável, friozinho, gostoso. Por falar nisso, vamos falar do tempo e temperatura aqui, 25 graus, possibilidade de chuva em 50%, que já está acontecendo, né? Umidade relativa do ar em 77% e ventos a 18 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade. Se agasalhe e se proteja, coloque seu antigripal em dia, muita hidratação, né? E já sabe, né? Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Hoje eu recebo aqui a doutora Mayara Mendes, gastroenterologista e endoscopista, e um assunto muito interessante, gente. Porque a gente acha, como a minha filha dizia, né? Que o 2, porque um é o xixi. O 2, você já sabe, e eu não vou falar aqui, porque tem gente que tá no almoço aí agora, né? Não vai querer falar sobre isso. Mas é o seguinte, o formato do seu 2, o que é que ele quer dizer, né? O que é que ele revela sobre a sua saúde intestinal? Ela está aqui de volta comigo, levou umas faltas, mas são justificadas. É muito bom tê-la aqui, recebê-la aqui, porque toda vez que ela vem é uma aula que ela dá de saúde intestinal. E, gente, você já aprendeu aqui, inclusive com a doutora Mayara Mendes, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, doutora, boa tarde. Eu já começo lhe perguntando de que forma o formato e a consistência das fezes podem indicar se o intestino está funcionando de maneira saudável. Bem-vinda novamente. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui. E esse tema é super interessante, né? Eu escuto muito, algumas vezes no meu consultório, os pacientes dizendo, doutora, e eu questiono como são as suas fezes. Quantas vezes você vai ao banheiro, mas qual é o formato das suas fezes? E eu escuto várias vezes a resposta de que, não, doutora, eu não olho. Eu não sei como são as minhas fezes, eu não sei qual o formato que elas têm. E eu sempre aproveito esses momentos para reforçar para os pacientes a importância de observar, de questionar, de saber o que está acontecendo com as suas fezes, porque isso diz muito sobre a sua saúde intestinal. Então, as fezes normais, ela tem que ter um aspecto ali de boa formação. Tem que ser fezes unidas, com um formato que a gente costuma dizer em formato de banana. E algo muito diferente disso nos acende um sinal de alerta e nos indica que algo pode não estar indo tão bem assim com esse intestino. Perfeito. Você vai ver imagens aí agora, quem está acompanhando a gente aqui, que é a escala de Bristol, tá, gente? Tem uma escala que mede, que vai aferir aí o formato, a consistência, e você vai ver na tela aí agora o que é a escala de Bristol. E aproveito a pergunta para dizer, doutora, o que é a chamada escala de Bristol e como ela ajuda a classificar os diferentes tipos de fezes? Então, André, a escala de Bristol é uma escala numérica que subdivide o padrão das fezes em 7 tipos. A gente vai ter a oportunidade de ver isso por imagem daqui a pouco. E essa subdivisão se dá através de imagens, para que a gente possa analisar se as fezes estão vindo em cibalos, ou síbalos, que são bolinhas, que a gente chama, tá fazendo como se fosse uma cabra, exatamente. Quer dizer,
Uma cabra ou um bode, né? Pois é. Ou uma cabra ou um bode. E isso diz muito sobre o fato desse intestino estar ou ser um intestino constipado. Tá? Um intestino em que as fezes estão muito ressecadas e aí elas acabam se quebrando em pedacinhos pequenos e petrificados por conta dessa constipação. E aí, sempre que a gente tem uma constipação, a gente precisa avaliar o porquê dessa constipação. Porque nem toda constipação é uma constipação funcional, ou seja, é aquela constipação que está relacionada apenas com o funcionamento do intestino. Pode ter algo por trás disso, pode ter uma intolerância alimentar, pode ter algo que esteja obstruindo a passagem das fezes e que justifique essa constipação. E aí a gente precisa avaliar isso de forma mais cuidadosa. Tá, vou pedir ao Marcão que ele segure a imagem, tá, Marcão? A gente vai... vocês estão vendo aí a imagem na tela. Se você perdeu o programa e acha que vai perder o programa, fique tranquilo, o programa fica gravado aqui no NNP, você pode assistir depois. Lá no meu canal também, no Saúde em Foco, ainda tem os cortes, mas assista o programa inteiro para você entender, tá? Tá aí na tela e são 7 tipos. A escala de Bristol tem 7 tipos. E a gente vai conversar sobre os 7 aqui agora com a doutora Mayara Mendes, tá? Primeiro, tipo 1 que está na sua tela no canto esquerdo, são caroços duros e separados como nozes, difíceis de passar pelo canal anal. É o tipo 1, que é a bolinha de cabra ou de bode, que nós falamos aqui, doutora. Não é incomum isso acontecer. Tem muita gente, é umas bolinhas mesmo, né? Então a pessoa acha que aquilo ali é normal, que tá tudo bem, ela não sente nada, né? Mas, doutora, o que é que isso quer dizer do ponto de vista de saúde do intestino? Então, André, como a gente estava falando, o tipo 1 e 2, como vocês estão vendo na imagem, eles representam um intestino constipado, um mau funcionamento intestinal associado à prisão de ventre. A prisão de ventre, ela é muito mais comum nas mulheres. As mulheres têm um padrão intestinal que tende muito mais a um padrão constipado, a um padrão que precisa de muito mais atenção nos hábitos alimentares e nos hábitos de vida para ter uma boa funcionalidade. Isso já é esperado. Então, você, mulher, que fica chateada porque o seu marido consegue passar horas no banheiro, porque ele vai no banheiro e consegue fazer o número 2 com toda a facilidade do mundo, infelizmente ou felizmente, isso já é esperado. O nosso intestino feminino, ele é um intestino que tende realmente a ser mais constipado. Então, não se chateie, mas faça com que a sua rotina tenha espaço para hábitos que melhorem esse intestino um pouco mais preguiçoso, que é o intestino das mulheres. Então, a imagem 1 e 2 representam o intestino preso. A classificação 3 e 4 representam o que a gente espera para um intestino saudável. Fezes bem formadas, que podem ser um pouco mais engrossadas ou um pouco mais finas, desde que seja um padrão mantido. Vocês já devem ter ouvido falar do aspecto de fezes em fita, que representa uma preocupação, um sinal de alerta para uma possível desconfiança em câncer de intestino. Mas se as suas fezes sempre tiveram um padrão mais afilados, se isso não é algo novo, não é uma coisa que precisa se preocupar, tá? Normalmente a gente se preocupa quando é uma coisa que aconteceu recentemente ou que não era assim e apareceu e é algo novo, tá? E aí, os padrões 5, 6 e 7 são os padrões que tendem a ser padrões mais diarreicos, que a gente chama de fezes mal formadas, que podem ser alteração apenas na consistência ou apenas as fezes não se formam adequadamente. Elas saem aos pedaços, mas não aqueles pedacinhos petrificados como a gente classifica na imagem 1, mas sim aquela coisa mais esfarelada, mais amolecida. Então, esse é o padrão mais diarreico, tá? Várias doenças intestinais podem representar os vários padrões de formação das fezes. Então, toda vez que se alterar, que sair ali do padrão habitual, que é o 3 e o 4,
liga um sinalzinho de alerta e vamos investigar se tem algo a mais por trás disso aí. Doutora, fezes muito duras ou ressecadas indicam apenas prisão de ventre ou podem estar relacionadas a outras condições? Podem estar relacionadas a outras condições. É uma prisão de ventre, mas como eu estava falando, pode não ser algo apenas do mau funcionamento do intestino, pode ter uma doença por trás. Por exemplo, André, a intolerância à lactose é uma doença que ela leva muito a um padrão diarreico, a gente sabe. A maior parte dos pacientes com intolerância à lactose vão evoluir com diarreia, mas cerca de 30% dos pacientes com intolerância à lactose têm prisão de ventre, têm constipação e não liga uma coisa à outra. E isso eu faço muita questão de explicar no meu consultório para o paciente entender, porque ele precisa entender que aquela constipação pode estar sim sendo causada pela intolerância à lactose. Porque muitas vezes quando o paciente chega para mim e conta sobre essa constipação e aí a gente diagnostica uma intolerância à lactose, ele diz, mas eu não sinto nada quando eu tomo leite. Eu digo, mas você não chegou para mim falando em constipação? E quem disse que essa constipação não está sendo causada pela sua intolerância? Então, muitas doenças intestinais evoluem com prisão de ventre. A síndrome do intestino irritável, como a gente já citou aqui algumas vezes, que inclusive é, mais uma vez, falando uma doença que acomete muito mais as mulheres. E uma dos sintomas é a prisão de ventre. Pode se alternar com a diarreia, mas muitas mulheres, a maioria inclusive, tem prisão de ventre. Então, são doenças que levam a esse padrão constipado. Não é uma constipação que acontece de forma isolada. Um abraço aqui para dona Hilda. Muito obrigado, dona Hilda, pelo seu card de sempre que nos manda aqui. Ela colocou uma mensagem linda que diz assim: não faça nada sem falar primeiro com Deus. Só Ele conhece o amanhã e sabe o que é melhor para nós. Obrigado, dona Hilda. Sempre um prazer recebê-la aqui, as suas mensagens também. Um abraço aqui para o Ronaldo, técnico de relógio, e também a Neide, que está ouvindo a gente, a Messia, que está ouvindo a gente lá em Olivença, bem ali, bem pertinho, sertão alagoano, terra boa, terra de gente boa. Um abraço a todos do sertão alagoano aqui, que estão ligados aqui nas ondas da NN 91,5, que acompanham a gente aqui pelo nosso canal YouTube NN Play. Tá bom? Doutora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quando as fezes estão muito moles ou diarreicas, quais os principais sinais de alerta para o paciente? A gente está saindo do campo da constipação, da pessoa que tem dificuldade de ir, que tem fezes desidratadas, isso provoca às vezes dor, pode provocar até sangramento pelo rompimento, pela força que a pessoa faz, né? E tem gente que não imagina que ir fazer o 2 é algo importante. Vai na pressa, quer se livrar daquilo ali logo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque a gente está num momento agora que tem gente que eu acho que faz isso com o celular na mão. Né? Pensando no compromisso, pensando, sabe? Claro que você vai passar 1 hora e olha que se for necessário você passa 1 hora sim. Mas, como eu falei no começo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exato. André, um hábito muito, muito recente, muito atual, é essa questão de usar a tela durante esse momento da evacuação. E isso é um hábito péssimo. Por quê? O nosso corpo inteiro é revestido por músculo. E o nosso reto, o nosso ânus não é diferente. Então, o momento da evacuação, o momento em que a gente senta para eliminar as fezes, é um momento de suma importância, em que a nossa atenção precisa estar voltada para aquilo. Passar horas sentado no vaso sanitário, usando o telefone, é um péssimo hábito. Principalmente porque isso pode levar a um enfraquecimento do assoalho pélvico. O que é isso? A um enfraquecimento da musculatura que reveste a nossa pelve, que ela está ali para se contrair no momento devido para eliminar as fezes. Porém, quando a gente senta no vaso, e o vaso já foi feito para isso, ocorre um relaxamento dessas fezes para que a gente possa fazer uma contração instintiva e eliminar as fezes. Quando a gente está ali por horas no vaso sanitário, essa musculatura fica ali horas e horas relaxada, isso pode fazer com que esses músculos se habituem a estar relaxados.
E isso pode levar a uma constipação que não havia. Muitas vezes o paciente chega para mim com enfraquecimento do assoalho pélvico e relatando que, doutor, eu sento, sei que as fezes estão prontas para sair, mas eu faço força e não consigo eliminá-las. Porque de tanto estar habituado a estar sempre relaxado, os músculos da pelve já não conseguem fazer uma contração eficiente para eliminar as fezes. E isso é algo muito difícil de ser tratado, porque precisa de fisioterapia continuada, várias e várias sessões. Conseguir fisioterapeutas que atuem na fisioterapia pélvica especificamente não é uma tarefa fácil. Aqui em Arapiraca mesmo a gente pode contar no dedo bons profissionais que façam isso. E é um tratamento muito difícil para algo que poderia ter sido absolutamente evitável, que vem pelo esse mau hábito de estar horas e horas sentado no vaso, na tela do celular. Então, não façam isso. Isso pode levar vocês a uma consequência pior mais tarde, como o André bem falou. Sem contar que o nosso, por mais limpo que seja, o nosso banheiro é um lugar que tem bactérias, né? Você está levando seu celular para um lugar cheio de bactérias. E ali você vai colocar a boca ali, né? O rosto ali, né? Então, aconselhar você a deixar o celular fora do banheiro, né? E se você fizer isso, coloque longe do vaso. Vai ouvir uma música, vai ouvir sei lá, o que é que você vai ouvir, mas coloca longe do vaso de preferência, né? E lembrar de quando for dar a descarga, fechar a tampa e dar a descarga com a tampa fechada, justamente para evitar que as bactérias se propaguem pelo ar, uma coisa que é muito comum no banheiro. Doutora, mudanças repentinas no formato das fezes. De repente o cara tá lá no 3/4, que é o ideal, mas daqui a pouco altera. Ele come alguma coisa, vai lá, aqui, comeu a buchada, comeu a carne vermelha. Eu, por exemplo, já percebi que eu tenho a gente já conversou sobre isso até no consultório, que a carne vermelha, gente, não é ideal para consumo humano. Por mais apaixonado que nós sejamos pela picanha, né, bem passada, daqui a pouco uma hora ele faz maldade aí com a gente, dá vontade de comer a tela, mas aquela picanha bem passada, mal passada, como você gosta, eu gosto dela bem no ponto, né? Mas a gente sabe que eu, por exemplo, eu tenho uma certa intolerância à carne vermelha. Quando eu como carne vermelha, eu percebo que tem alguma coisa que não está certo ali. Meu intestino não aceita muito bem carne vermelha. Eu como, de vez em quando, uma vez ou outra, mas não é sempre não. Aí eu pergunto, doutor, essas mudanças repentinas no formato das fezes devem sempre preocupar ou podem ser ocasionais e benignas? Podem sim, né? Podem ser ocasionais e benignas. Tudo aquilo que acontece eventualmente, que está associado a um consumo de um alimento específico e aconteceu, e logo em seguida tudo voltou ao seu eixo normal, isso não é uma preocupação, tá? Todo mundo já teve em algum momento da vida um desarranjo, uma diarreia que não sabe explicar muito bem o motivo. Lembrando que os acometimentos por vírus também são causas de diarreias agudas. Então, essas diarreias mais pontuais e que se resolvem ou espontaneamente ou com o uso de alguma medicação, se tiver sido necessário, essas diarreias não precisam nos preocupar de maneira tão significativa. O que realmente precisa ligar o sinal de alerta são as diarreias duradouras ou diarreias crônicas. São aquelas diarreias que acontecem por muito tempo ou que vai e volta num curto espaço de tempo. Eu vivo tendo diarreia. Passo uma semana com diarreia, melhoro 2 semaninhas, tenho de novo. Fico uma semana bem, tenho de novo. E isso sim merece preocupação. E a diarreia, as fezes como um todo, mas principalmente as fezes diarreicas, elas precisam ser muito observadas com relação à presença do que a gente chama de produtos patológicos, que é a presença de muco, que seria como um catarro, e a presença de sangue.
Esses 2 produtos patológicos são produtos que nos dizem muito sobre a saúde intestinal, que nos ligam realmente um sinal de alerta que pode estar associado a várias doenças crônicas do intestino, como, por exemplo, a doença de Crohn, que já foi tema nosso aqui, Sim. né, André? A gente já falou muito sobre isso. E lembrando que isso é uma grande causa de diarreia, principalmente com muco e sangue. Isso, a doença de Crohn, que foi diagnosticada no jornalista Evaristo Costa, que até hoje, claro, é uma doença crônica. Ela tem controle, não tem cura, né? Mas tem tratamento. Então você consegue ter uma qualidade de vida, desde que, claro, diagnosticada por um profissional qualificado para fazê-lo isso, no caso, o gastroenterologista, tá? Vou pro intervalo, enquanto a gente tá tomando uma água aqui com a doutora Mayara Mendes, e na volta, a gente volta e continua a falar. O que o formato das fezes revela sobre a sua saúde intestinal? Calma, é um assunto tranquilo, é um assunto que você precisa ficar de olho, literalmente, quando você for fazer o 2. A gente volta já depois do intervalo. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. É hora de viver uma experiência inesquecível. Neste fim de semana, tem Outlet Chevrolet no Pardage Shopping.
ponto. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, boa tarde mesmo. Estou falando com a doutora Maiara Mendes, gastroenterologista e endoscopista, e a gente está falando sobre o que o formato das fezes revela sobre a sua saúde intestinal. Pode parecer um assunto meio... mas é um assunto muito importante. A gente precisa ficar ligado nisso, porque a gente já sabe que, por exemplo, né, nós falamos aqui da Preta Gil da outra vez, né, o que levou aquela doença terrível que levou a vida, dizimou aí a vida da Preta Gil, da cantora Preta Gil. E ela, mesmo no seu leito de dor ali, advertiu as pessoas que tivessem cuidado, um cuidado que ela poderia ter tido com mais tempo, prestado mais atenção na sua vida, na sua carreira, né, para que a sua carreira pudesse estar aqui e ela pudesse estar aqui entre nós até hoje. Doutor, o que significa quando as fezes saem em pedaços pequenos, em formato de bolinhas, como a gente já falou ali, de cabra ou de bode? Significa que o seu intestino está produzindo fezes absolutamente ressecadas. Na grande maioria das vezes, André, isso está relacionado a uma má ingesta de água. Você quer saber quanto de água você precisa beber por dia? Multiplique o seu peso por 35. Essa é a quantidade de água que você precisa beber por dia. Então, para pessoas acima de 60 quilos, vai dar em média 2 litros a 3 litros de água. Isso é o que o ser humano precisa consumir por dia. Mas não é uma tarefa fácil conseguir consumir essa quantidade de água por dia. Muitas vezes a gente até acha que está conseguindo fazer isso, porque toma alguns copos por dia, mas você precisa tomar pelo menos 10 copos cheios por dia para ser uma quantidade razoável de água. E as pessoas esquecem, na correria do dia a dia, na atenção voltada para o trabalho, a gente acaba não ingerindo a quantidade de água necessária. Eu costumo colocar a quantidade de água que o paciente precisa beber no receituário, como se fosse remédio mesmo. Então, número 1, medicação tal. Número 2, água. Pelo menos tantos litros por dia, porque água, para quem tem prisão de ventre, é remédio. Não tem nada que eu possa fazer por você que tem um intestino preguiçoso mais importante do que você saber a quantidade de água que você tem que tomar e você respeitar isso, tá? Então, é muito importante ingerir a quantidade adequada de água por dia, e isso, para quem tem prisão de ventre, é praticamente a solução dos problemas. Então, as fezes, elas saem realmente em pedacinhos e petrificadas justamente por isso, porque são tão ressecadas que elas se pedram e se quebram no intestino, enquanto o intestino se contrai para empurrar essas fezes para serem eliminadas. Que isso aí são os movimentos peristálticos, que se chama, que é o movimento de ondas que o intestino faz para colocar as fezes para fora. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, doutor, eu vou preservar o nome dele, que ele diz assim: qual é a diferença das fezes muito claras e as escuras? Indica alguma patologia? Podem indicar, sim. Por isso que não apenas o formato, mas o aspecto das fezes precisa ser observado. As fezes mais brancacentas, tá? Pode significar o que a gente chama de esteatorreia. O que é isso? É a eliminação de fezes com uma grande quantidade de gordura, que muitas vezes pode estar associada a uma disfunção do pâncreas, certo? O pâncreas, ele atua na produção dos seus sucos, na absorção de gordura. E quando o pâncreas não está funcionando adequadamente, as fezes são eliminadas com muita gordura e aí elas ficam com um aspecto mais brancacento. Muitas vezes elas boiam no vaso e algumas vezes a gente consegue até ver o aspecto gorduroso naquelas fezes. E as fezes escuras já são outro extremo. Quando tem algum tipo de sangramento no trato gastrointestinal, principalmente no trato gastrointestinal alto, ou seja, esôfago, estômago, intestino fino, esse sangue é eliminado, ele vai caminhando pelo intestino e aí ele vai se tornando um sangue que a gente chama de um sangue pisado. Um sangue coagulado. E aí ele sai misturado nas fezes e muda a cor das fezes, fazendo com que sejam fezes enegrecidas e muitas vezes diarreicas, que é o que a gente chama de melena, que são fezes pretas. Eu costumo usar o termo de preta da cor de piche,
parece piche realmente de asfalto e, na maioria das vezes, diarreicas, estão muito associadas a sangramento. Quero mandar um abraço aqui para o Jamison, de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Olha só, gente, que tá ouvindo a gente aqui na NN. Muito obrigado pela sua audiência aqui de sempre, tá? Um abraço mesmo para você. Doutora, tem outra pergunta aqui. Quando as fezes são finas e alongadas, isso pode estar associado a alguma obstrução ou um risco de câncer intestinal? Sim. Se sempre foi assim, é pouco provável que isso signifique um câncer. As fezes, elas podem ser naturalmente mais finas e alongadas, que seria um dos tipos de 3 e 4 que tem na escala de Bristol. Mas, se isso é algo novo que surgiu, pode sim ter uma relação com câncer de intestino ou várias outras alterações que podem estar obstruindo a passagem das fezes, ou pelo menos estreitando a passagem das fezes. Então, o espaço que as fezes vão passar, que é o nosso intestino grosso e o reto, ele é um espaço amplo. E aí, quando tem ali um tumor ou alguma outra coisa reduzindo esse espaço, as fezes acabam ficando achatadas, afiladas e mais alongadas. Então, esse realmente é um sinal de alerta e é uma coisa que a gente precisa se atentar à possibilidade do câncer de intestino, sim. Doutora, tem uma coisa importante aqui para falar, além do formato, né? Quais são os outros aspectos que nós devemos observar aí no 2? Por exemplo, cor, odor, que é o cheiro, e a frequência. Tem gente que diz assim: seu cocô é fedido demais, rapaz, né? E aí a pessoa pergunta: vem cá, você já viu algum cheiroso? Né? Com lavanda, maçã verde, morango do amor, né? Claro que não, né? Mas tem algumas pessoas, doutora, que tem isso de forma mais exacerbada. Eu queria saber qual é o ponto de equilíbrio disso aí, né? Tem gente que entra no banheiro que você diz assim: não consigo, ninguém vai conseguir entrar aí. Tem que dar umas 2 horas aí pelo menos, alguém fazer alguma coisa, botar um cheirinho. Eita, poxa! Eita, poxa mesmo. Mas eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? Cor, odor e frequência. Tem gente que vai uma vez ao banheiro por dia, naquela horinha. Eu tô nesse time aí. Eu acordo, meia hora depois eu tô no banheiro. Provavelmente não vou mais naquele dia, salvo ser comer carne vermelha. Isso provoca em mim, já conversei com você no consultório sobre isso, né? Carne vermelha que provoca em mim uma vontade de ir no banheiro. Isso significa que meu intestino não tolera muito bem a carne vermelha, tá? Principalmente em grandes quantidades. Você vai no churrasco, você já sabe, já tá falando tudo, né? Então, doutora, vamos falar sobre esses aspectos aí: cor, odor e frequência. A cor, como eu falei, fala muito sobre o que está sendo eliminado naquelas fezes em exagero, ou a mais do que se deveria. Então, as fezes normais, elas oscilam entre as colorações amareladas, esverdeadas e marrons. Isso são fezes normais. Cada pessoa tem um padrão um pouco diferente e você precisa respeitar os seus padrões. Não existe regra sobre a coloração das fezes. Se elas oscilam entre os amarelada, esverdeada e marrons, está tudo ok. Mas se elas ficarem muito claras, próximos do branco, ou muito escuro, próximo do preto, é que a gente precisa se preocupar. Com relação à frequência, como o André falou, cada pessoa tem um hábito diferente. Não existe uma regra muito bem estabelecida sobre quantas vezes é necessário ir no banheiro por dia. De modo geral, o mais aceitável é que você vá entre 3 vezes na semana até 3 vezes ao dia. Mas o mais importante do que a quantidade de vezes que você vai é se existe algum sintoma associado a isso. Eu vou no banheiro dia sim, dia não. Mas pra mim tá tudo bem. Eu não sinto nada, eu não sinto desconforto. As minhas fezes não são extremamente ressecadas. Não há sangramento, não há nada que
interfira na minha qualidade de vida. Então, esse é o seu padrão normal e tá tudo bem com isso. Mas se você não consegue ir ao banheiro todos os dias e sempre que você vai é um grande esforço para evacuar, as fezes saem bem ressecadas, há ali um desconforto na hora da eliminação, muitas vezes sangramento, fezes ressecadas predispõem ao surgimento de fissuras anais, de hemorroidas. Então, se tem algum sintoma associado ao seu padrão evacuatório, é que a gente precisa se atentar. Como o André falou, o normal para ele é ir uma vez. Mas quando ele come carne vermelha, isso muda. Isso muda num ponto que já faz ele entender que não está tudo bem. Então, você precisa entender sobre o seu padrão evacuatório. E nem sempre o que funciona para o vizinho vai funcionar para você. Mas se para você tá tudo bem, se não tem desconforto aí, em time que tá ganhando não se mexe. Tá, a gente falou aqui da questão da frequência. O odor, doutora? Ah, verdade, o odor eu tinha esquecido de citar. Então, o odor é uma coisa muito subjetiva, né? Claro, cada um vai sentir ali de uma forma. No modo geral, as fezes não são as coisas mais cheirosas do mundo, como o André brincou agora há pouco. Mas quando isso se torna perto do insuportável, quando alguém se incomoda absurdamente com o cheiro tanto das fezes quanto dos gases eliminados, lembrando que normalmente são cheiros bem parecidos, quando isso é algo que realmente causa um desconforto significativo nas pessoas que convivem, é preciso ligar um sinalzinho de alerta. Provavelmente tem alguns produtos naquelas fezes que precisavam ter sido digeridos e que não estão sendo adequadamente digeridos. Ou que a digestão desses produtos está formando gases que têm um cheiro muito diferente do habitual. Então, por exemplo, quando a gente fala de disbiose, que é o supercrescimento bacteriano no intestino, isso é uma coisa que produz muitos gases e gases muitas vezes muito mal cheirosos. Então, esses gases, eles têm um cheiro muito significativo e as fezes também. Então, não é normal que seja insuportável. É normal só que não seja agradável. Muito bem. Tem uma mensagem da Edneuza Gadi, que mandou para nós aqui um áudio. Vamos ouvir o que a Edneuza tem a falar, se é uma pergunta, se é uma afirmação, enfim. Edneuza, boa tarde. Tem uma relação com boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Eu quero aqui deixar meu testemunho. Minha mãe tem 110 anos, né? Vai fazer 111 agora, em outubro, dia 28. E, por incrível que pareça, ela tem um intestino que trabalha praticamente normal. Para uma pessoa com essa idade, cadeirante, né? E se alimenta muito bem, graças a Deus. Ela come bastante. E ela faz o 2, dia sim e dia não. E os médicos que visitam ela aqui da nossa UBS, eles ficam encantados com a forma dela se alimentar assim tão, né, bem. Ela come feijão, arroz, ela janta, come feijão e arroz à noite. Então ela faz dia sim, dia não, tranquilamente. Isso é bom? Ou é maravilhoso? Ou isso tem alguma coisa a ver? Não sei. Diga aí alguma coisa, por favor. Muito bem. Quantos anos? 110. 110 ou 111, Marcão? Vai fazer 111. Vai fazer 111. Rapaz. 111. Edneuza, obrigado pela participação, né? E é muito importante a gente destacar também o trabalho aqui dos médicos das comunidades que atendem nos postos. Inclusive foi inaugurada uma UBS hoje em Arapiraca. Eu não sei o bairro. Marcos, depois me atualiza aí, tá aqui. Parabéns aí, né? Eu falo sempre assim. Quando a gente tem que criticar porque ninguém vai criticar de graça. Mas quando tem que elogiar, a gente também faz os elogios aqui. Deixa eu pegar aqui, enquanto a doutora Mayara responde aqui, Edneuza, para falar onde foi inaugurada essa nova unidade. Aliás, uma unidade novinha, foi construída, não foi inaugurada somente, não, foi construída uma unidade novinha pela prefeitura aqui. Daqui a pouco eu falo. Edneuza, isso não é bom, não. Isso é incrível, tá? Uma pessoa com 110 anos, ela tem tudo para ter um intestino preguiçoso. Primeiro, uma mulher. Segundo, com limitação de movimento. Então, como o André bem citou agora há pouco, o nosso intestino ele está em movimento constante, que é o peristaltismo, a peristalse, para empurrar o bolo fecal
para ser eliminado. E movimentar o corpo é igual a movimentar o intestino. Um corpo parado significa um intestino parado, tá? Então, inclusive, isso a gente reforça a importância de praticar exercícios físicos, porque isso movimenta o intestino e ajuda a peristalse. Então, uma pessoa que já tem limitação de movimentos, é cadeirante, tem ali a sua restrição, tem tudo para ter um intestino preguiçoso. Tá? Idoso, o idoso ele já é naturalmente desidratado e ingere muito pouca água na maioria das vezes. Então veja que a senhora citou uma coisa muito importante. Ela evacua dia sim, dia não. Não é uma coisa diária. Mas ela não sente nada associado a isso. Então tá tudo ótimo. É o padrão evacuatório dela. E desde que isso não interfira na sua qualidade de vida, está excelente. Parabéns para ela. 110 anos não é para qualquer um, não, hein? É verdade. Gente, a unidade vai ser inaugurada amanhã, sexta-feira, dia 22, e é a nova unidade básica de saúde da comunidade Pau Ferro, tá? Vai acontecer amanhã às 10 horas com o prefeito Luciano Barbosa, que vai entregar a unidade junto aí com os vereadores, secretários, enfim. Parabéns aí à prefeitura por mais uma unidade de saúde inaugurada novinha, né? A comunidade Pau Ferro deve estar feliz da vida. Estou vendo imagens aqui, como sempre, né? O prefeito capricha aí na construção de reforma de escolas, praças, inclusive de postos de saúde. Parabéns à prefeitura. Doutora, a alimentação e a hidratação, ela tem um impacto no formato das fezes? Quais os alimentos que ajudam a manter um padrão saudável? Olha só que negócio engraçado. A gente tem um hábito aqui no Nordeste de dizer fruta tal prende, fruta tal solta, né? Mamão solta. Beleza, funciona comigo. E a goiaba, que algumas pessoas dizem que prende, né? Uhum, em mim solta. Se eu tomar suco de goiaba, no André Pepe, solta, certo? Então, só para você ter ideia que uma coisa que vale para uma pessoa pode não valer para outra. Tem algumas coisas, algumas guloseimas que você come que podem acelerar. O chocolate é uma delícia. Quem é que não gosta de chocolate, né? Só quem já morreu não gosta, né? Tem gente que come chocolate e não tem problema nenhum. Tem gente que come chocolate e eita, eu tenho que ir no banheiro rápido. Talvez não seja nem intolerância ao leite, à lactose, à proteína do leite, à alergia à proteína do leite, que é feito o chocolate, enfim, o cacau, enfim. Mas alguma coisa ali que não está muito bem. Então, qual é? A alimentação e a hidratação, doutora, tem um impacto direto no formato? E quais os alimentos que ajudam a manter um padrão saudável? Tem um impacto direto, André. A nossa alimentação e o consumo adequado de água tem um impacto direto na formação das fezes, tá? Os principais alimentos que precisam ser colocados na nossa rotina para aumentar ou para melhorar o funcionamento do intestino são as fibras, tá? Os alimentos ricos em fibras são os alimentos que mais vai ajudar o seu intestino a funcionar adequadamente. E isso vale para as frutas, porque a gente tem muito isso de uma fruta prende, a outra solta. Tem frutas que realmente tem já uma coisa sabida de que elas vão melhorar o funcionamento do intestino, como o mamão, como a ameixa, principalmente o kiwi. Uhum. O kiwi é a principal fruta que melhora a constipação, ganha do mamão, inclusive, tá? Então, essas frutas são muito boas, mas de um modo geral, as frutas, elas são excelentes alimentos para melhorar o funcionamento do intestino, principalmente quando elas são consumidas com a casca e com as sementes, porque são fontes diretas de fibras. Então, isso vai ajudar muito o funcionamento intestinal. Perfeito. Só não vale para o mamão, né? Não. A semente do mamão ninguém merece. Aquelas que dá para serem consumidas, como né? a do kiwi, por exemplo. Exatamente. Que ninguém vai cortar a semente até do kiwi, da goiaba, né? A goiaba a gente come em molde, a goiaba diretamente. Exatamente. Come com as sementes e tudo. Então, doutora, realmente, as frutas são excelentes. E a água, como eu falei, né? De 2 a 3 litros por dia, pelo menos. Tá. Tem uma pergunta aqui. Eu vou preservar o nome da ouvinte. Ela até disse o nome aqui, mas eu vou preservar. Ela diz assim: meu nome é B. Eu vou ao banheiro uma vez por semana. É normal?
Outra coisa, fui fazer uma consulta ginecológica e descobri que eu estou com 3 hérnias no canal do reto. Qual médico devo procurar? Eu já vou responder se deve procurar uma gastroenterologista. Ela está aqui comigo, tá? Esse programa é muito essencial para nós ouvintes. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você. A médica que você deve procurar é a doutora Maiara Mendes, que está aqui comigo. E, doutora, respondendo a pergunta aqui dela, ela diz assim: fui fazer uma consulta ginecológica e descobri que estou com 3 hérnias no canal do reto. Qual o médico devo procurar e se é normal ela ir no banheiro uma vez por semana? Então, normalmente, uma vez na semana é pouco, tá? É bem pouco. E se tem essas hérnias aí no reto, significa um esforço evacuatório. Então, muito provavelmente, além de só ir uma vez na semana, tem um esforço grande aí para eliminar essas fezes. Então, não é normal. As fezes, elas precisam ser eliminadas de uma forma fácil. Ainda que isso tenha uma frequência baixa, mas que seja fácil. Se está havendo esforço, não é normal. Então, precisa avaliar a saúde intestinal, sim, e isso o gastroenterologista com certeza é o principal médico que você precisa procurar. Pode ser necessário um proctologista junto, pode, porque se tem essas alterações aí retais e anais, o proctologista pode ajudar, mas antes de tudo a gente precisa saber por que isso surgiu, por que o intestino não está funcionando adequadamente. Então, um gastroenterologista com certeza vai ser super importante nessa investigação. Tá, e por fim, doutora, quais sinais nas fezes indicam a necessidade de procurar imediatamente um gastroenterologista? Coloração esbranquiçada, coloração enegrecida, presença de muco e presença de sangue. Esses são os 4 que você precisa estar sempre atento. Citaria o 5º, fezes em fita ou fezes muito afiladas que tenham surgido de uma maneira nova. Esses são sinais de alarme, tá? Precisa ser algo rápido. Outros sinais, alterações na consistência de acordo com a escala de Bristol, também indicam procurar, mas não é uma coisa tão emergencial. Mas tem coloração muito alterada, presença de sangue ou muco e afilamento no formato, é melhor urgenciar a necessidade dessa consulta aí. Perfeito. Conversei com a doutora Maiara Mendes, ela atende aqui na CDTAG e você pode marcar através do telefone 99318 8282, tá? A ouvinte que mandou, a ouvinte B, vou chamar ela assim, tá? Que é a inicial do seu nome, que mandou a mensagem para mim, 99318 8282. É o WhatsApp, você pode marcar ou obter informações em relação aos dias que a doutora atende, os horários que ela tem disponíveis, tá? Os valores, enfim, 99318 8282. E siga também nas redes sociais, tá aí na tela, doutora Maiara C. Mendes, tá? Doutora Maiara C. Mendes, tudo junto, Maiara com Y, tá, gente? Não é com I, doutora.maiara C. Mendes. Lá você vai encontrar dicas que ela grava quase todos os dias, conteúdos muito bacanas que você vai aprender com ela sobre a questão da sua saúde intestinal. Doutora Maiara, obrigado por ter vindo, foi muito bacana, espero tê-la mais uma vez aqui daqui a 15 dias, a gente volta, se Deus permitir, e para falar de assunto importante, para falar de assunto do nosso segundo cérebro, que é a nossa saúde intestinal. Até a próxima. Até, André, muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente e tenham um excelente restinho de semana. Bacana. Amanhã eu vou receber o doutor Aquiles Lima. Ele é cirurgião vascular, angiologista, e o assunto: úlcera arterial nos membros inferiores. Muito bacana também com esse cara que é uma graça, é um cara muito bacana, é o sorriso em pessoa, e vai ser uma satisfação recebê-lo também amanhã aqui no nosso programa. Boa tarde para você, fiquem todos com Deus. Sérgio Paulo rola para você 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois desses 40 minutos tem as velhinhas mais saradas da programação, aquelas 3 lá dos anos 70, 80, 90, que você vai fechar os olhos e vai suspirar assim, e vai lembrar. Só Deus sabe do que tu vai lembrar, mas tu vai lembrar de muita coisa. Lembra dessa? É com ele mesmo, Sérgio Paulo. Daqui a pouco comanda a nave. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio